A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui que eu vos falo o presbítero Marcos Vinícius. E neste momento Deus tem uma palavra de cura para a sua vida. Deus tem uma palavra de mudança. Deus tem uma palavra de restauração. Deus tem uma palavra de alerta para você entender a vontade dele e, no nome de Jesus, dar ouvido ao que ele vai te falar através desta palavra. Eu convido os irmãos a estar lendo conosco Lucas 13, versículo 1 ao 5. E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: Cuidai vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Não, vos digo antes, se vós não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não, vos digo antes, se vós não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Meus irmãos, eu tive bem mais cedo pelo trabalho pedindo a Deus uma palavra na hora do almoço, e eu já tenho uns dias que eu estou com esse texto na mente, no coração, porque eu gosto de trazer coisa nova, eu gosto de sempre estar falando algo novo. E esse texto aqui, meus irmãos, que essa palavra que eu nunca trouxe para o canal, é um texto que eu já tinha lido diversas vezes, parei para estudar, parei para meditar, para ter o discernimento. E é um texto, meus irmãos, que eu confesso para os irmãos em nome de Jesus, é um texto que realmente precisamos ler, falar e expor ele, porque fala sobre arrependimento, meus irmãos, sobre arrependimento. E o Evangelho é isso, meus irmãos, o Evangelho é isso, é arrependimento, é mudança, porque a palavra de Deus está se cumprindo, as profecias. A palavra de Deus, você pode perceber, se você tiver visão espiritual, você vai ver que a forma que o mundo age, que as pessoas agem, é por conta da palavra de Deus. E nada do que uma palavra de exortação, uma palavra de mudança, uma palavra para nos fazer entender o que Deus ele quer de mim e de você, nessa geração que estamos vivendo. A mortandade dos galileus e a queda da torre de Siloé. Meus irmãos, depois que Jesus prega e ensina sobre os sinais dos tempos, dos fins dos tempos, você pode ler depois, no capítulo 13, mostra que naquele mesmo tempo, depois de Jesus ter falado sobre os sinais do tempo, que é do capítulo 12, que se finda no verso 59, naquele mesmo tempo, depois de ele ter pregado sobre os sinais do tempo, fala, e naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. Jesus estava ali depois de ter pregado e tinha alguns que estavam falando para Jesus sobre o que aconteceu sobre os galileus, sobre a morte dos galileus, que eles estavam fazendo um sacrifício, e Pôncio Pilatos mandou matar alguns dos galileus
que estavam fazendo sacrifício. Aí Jesus aproveita esse momento para dar um ensinamento. Olha o que Jesus fala no verso 2. E respondendo, Jesus disse-lhes: cuidai vós, que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Sabe o que Jesus está perguntando? Jesus está perguntando para aqueles homens que tinham contado essa história, que alguns galileus tinham pagado um grande preço por estar sacrificando certas coisas, e Pôncio Pilato manda matar eles. Aí Jesus fala: vocês acham que esses galileus que fizeram essas coisas, esses sacrifícios, que morreu por Pôncio Pilatos, vocês acham que eles que morreram são mais pecadores do que todos os galileus, só porque eles fizeram tais coisas? Aí Jesus fala: não, vos digo, antes, se vós não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ou seja, sabe o que Jesus está falando? Jesus está mostrando aqui que por mais que aqueles galileus que tinham morrido por terem sacrificado certas coisas por Pôncio Pilatos, Jesus deu um ensinamento bem assim. E ele pergunta: olha, vocês acham que esses galileus que morreram, vocês acham que eles são mais pecadores do que todos, só porque fez isso daqui? Só porque sacrificou certas coisas? Aí Jesus fala: não, eles que morreram, eles não são piores do que os outros. Eles não são mais pecadores do que os outros, só porque fizeram tais sacrifícios. De todo modo, do mesmo modo e de igual modo, se todos os galileus, fora a parte os que morreram, não se arrepender, Jesus falando, de todo modo eles também vão perecer. Meus irmãos, primeiro ponto que eu quero abordar para os irmãos, em nome de Jesus, é que não existe ser humano mais pecador do que o outro. Você entende? Não existe ser humano melhor do que o outro. Não existe ser humano mais perfeito do que o outro. Não existe isso, meus irmãos. Diante dos olhos perfeitos de Deus, todos os seres humanos, que bebe ou que não bebe, que fuma ou que não fuma, que mata ou que não mata, que rouba ou que não rouba, todos diante de Deus são pecadores, meus irmãos. Primeiro ponto, todos são pecadores. Não existe esse negócio de que um é melhor que o outro. Ah, mas eu não bebo. Ele bebe, eu não bebo. Ele fuma, eu não fumo. Isso não te faz melhor do que ninguém. Você não beber, você não fazer algo que as pessoas fazem, não te faz melhor do que as pessoas. Você entende? Porque na nossa natureza, o nosso jeito de ser é falho e é pecador, meus irmãos. Você entende? Então Jesus aproveita a morte de alguns galileus que tinham feito sacrifícios e Pôncio Pilato manda matar esses homens para dar um ensinamento. Jesus fala: olha, vocês já acham que esses homens que sacrificaram algumas coisas, vocês acham que eles são mais pecadores porque eles fizeram isso? Não. Eles não são piores só porque eles sacrificavam. Se todos os galileus não se arrepender, eles vão morrer do mesmo jeito, vai perecer do mesmo jeito. Você entende? Jesus está colocando aqui todas as pessoas, naquele tempo, os galileus que morreu, como os que estão vivos, no mesmo patamar. Se não se arrepender, tanto os que morreram, tanto os que estão vivos vão perecer, meus irmãos, sabe? Então você que está me ouvindo, se você bebe, não bebe, se você fuma ou não fuma, se você faz coisa errada ou não faz, eu quero te falar que você é igualzinho, eu, Marcos Vinícius, sou igualzinho a uma pessoa que não faz.
ou uma pessoa que comete tais pecados, porque somos participantes da mesma natureza e eu não posso me achar melhor do que alguém só porque eu não bebo. Você não pode se sentir melhor do que alguém só porque você não bebe. Você não pode querer humilhar alguém ou ninguém só porque você não se prostitui, só porque você não vende o seu corpo. Não. Você tem que reconhecer que você é falha, é pecador e que assim como essa pessoa que comete pecado e vive na prática do pecado, você que não vive na prática do pecado, do mesmo modo você também precisa de Deus. Era isso que Jesus estava falando. Tanto quem comete o mal, o pecado, precisa de arrependimento, como aqueles também que não cometem o pecado precisa de arrependimento, meus irmãos. Sabe o que é arrependimento de verdade? É você reconhecer que você está errado, é você reconhecer que você está na vida errada, de que essa vida não é a vida que Deus tem para te dar. Você reconhecer que Jesus, ele veio para te perdoar, te purificar do seu pecado, e você se arrepender e não querer mais viver nessa prática e querer viver e aceitar a salvação através do sacrifício de Jesus. Ou seja, se arrepender, converter o caminho, converter de mente, converter de coração, converter de ideias. É você não querer fazer mais isso. Ah, mas irmão, mas eu não bebo, não fumo, eu não falo palavrão, mas eu ainda não me arrependi. Será que eu vou ser salvo? Será que eu não vou perecer? Você vai perecer sim, por mais que você não beba, que você não fume. Mas se você não se arrependeu ainda, se você não abandonou essa vida velha, esse costume velho, para viver o costume da palavra de Deus, você vai perecer sim. Você entende? Porque o fato de um ser humano não beber, não fumar, não roubar e não se prostituir, não dá o fato e não significa que ele vai para o céu só porque ele tem essas qualidades. Não. O que vai fazer um ser humano ir para o céu não é o que eu deixo de fazer aqui na terra. Ah, mas eu não fumo, eu não ando com gente errada, eu não bebo, eu não xingo. Não, isso não me faz salvo para ir para o céu. Sabe o que me faz salvo para ir para o céu? É eu me arrepender, aceitar Jesus, e pelo motivo de eu me arrepender e aceitar Jesus, automaticamente eu também vou parar de fumar, de beber, de xingar, de me prostituir, que é um ato, que é um procedimento também que faz parte de quem é salvo, faz parte de quem vai para o céu, faz parte de quem se arrepende da vida errada. Automaticamente ela vai deixar de fazer essas coisas. Por quê? Porque faz parte da santidade. Uma pessoa, quando se arrepende, ela é salva por Deus e automaticamente ela vai deixar essas práticas erradas, imorais, de lado, não vai cometer. Agora, se eu disser, mas eu não bebo, não faço nada de errado, isso não te faz salvo para ir para o céu. Porque no mundo tem muitas pessoas que não bebem, que não fumam e nem saem de casa. Você entende? Vivem como crente, mas não é crente, meus irmãos. Sabe? Então a salvação, como Paulo diz em Efésios, não é por obras, não é o que eu faço, não é o que você faz. Ah, mas eu tô dando dízimo, eu tô ofertando, eu vou para o céu. Não, não é assim que funciona. Ah, mas eu me visto bem, eu falo bonito, eu tenho uma aparência bonita. Não, não é isso que vai te levar para o céu. O que vai levar a gente para o céu é se arrepender. Vou abrir aqui, só para você ter noção. Olha como é que Deus me faz lembrar, olha como é que Deus é bom e Deus me faz lembrar de que a salvação é pelo arrependimento e que se você se arrepender, você vai experimentar a salvação de Deus. Atos 2,19. Deus me faz lembrar aqui, eu vou compartilhar com os irmãos rapidinho. Atos 2, para os irmãos verem que eu não estou falando de mim.
Pera aí, eu acho que é Atos 3,19. Atos 3,19, meus irmãos, perdão. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Ou seja, arrepender. Se eu ando num caminho, eu vou andar por outro caminho. Se eu falo de um jeito, eu vou falar de outro jeito. Se eu penso de uma forma, eu vou pensar de outra. Se eu falo de uma forma, eu vou falar de outra. Eu vou mudar de caminho. Eu vou parar de fazer aquilo que eu fazia. Arrependimento. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Converter é quase a mesma coisa que se arrepender. Porque tanto arrepender como converter, você tem que abandonar a velha vida. Arrepender da velha vida, parar de fazer aquilo que fazia e se converter também da velha vida. Mudar os costumes e as práticas, para que sejam apagados os vossos pecados. Ou seja, quando estamos na presença de Deus e se arrependemos e se convertemos à palavra de Deus, Deus ele apaga os nossos pecados, aquela vida, aqueles pecados que a gente cometia antigamente, Deus não leva em conta, ele apaga, ele tira de você tudo que você fez e te dá uma nova vida. E assim você experimenta tempos de refrigério na presença de Deus, que é a salvação eterna. Você vai experimentar tempos de refrigério na presença de Deus, tempo de paz na presença de Deus. Então, voltando para Lucas 13, Jesus está falando, olha, aqueles que fizeram tais coisas, eles são pecadores e morreram, porque fizeram coisas erradas. Agora, se os outros que estão vivos não se arrepender também, não deixar de fazer o que aqueles que morreram fizeram, também vão perecer. Todos de igual modo perecereis. Porque, meus irmãos, temos que entender que o que faz a gente perecer, não viver eternamente com Deus e perder a nossa salvação é o nosso pecado. Independente do grau do pecado, o pecado em si, ele faz a gente perecer, meus irmãos. Então, essa palavra aqui para mim e para você, é para você ter ciência, é para você ter ideia de que tanto aqueles que estão no mundo que fazem ou não fazem coisa errada, como eu e você que fazemos ou não fazemos coisas erradas, se a gente não se arrepender dessas práticas ruins, pecaminosas que você sabe, que eu sei que a gente tem que parar, você vai perecer e eu também vou perecer. Porque, como diz o hino da harpa, louvado seja o nome do Senhor, se me fala a memória, 425, eu acho que é 425, no céu não entra pecado. Então, a gente tem que se converter e se arrepender aqui na terra, meus irmãos. Porque o tempo está findando e você não pode perder mais tempo. Aproveita o momento, aproveita o tempo para você buscar a Deus, para você se reconciliar, para você se consertar e ter a certeza da sua salvação. Porque tanto aqueles que estão no mundo precisam de arrependimento, como eu e você também precisamos de arrependimento dia após dias na presença de Deus, para a gente não perecer, meus irmãos. Temos que estar ali clamando o sangue de Jesus, pedindo perdão, misericórdia, pedindo desculpa pelos erros, pelos pecados, pelas desobediências que a gente cometeu. Por quê? Porque se a gente não fizer isso, a gente vai perecer, meus irmãos. Aí Jesus, no verso 4, ele vai citar mais um acidente que aconteceu naquela época. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não vos digo que antes, se vós não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ou seja, Jesus está contando o fato
que naquele tempo 18 pessoas morreram, que a torre de Siloé caiu e matou eles. Aí Jesus também pega esse exemplo e fala: olha, vocês acham que esses 18 homens, que a torre de Siloé caiu e matou eles, vocês acham que eles são mais pecadores? Que eles são mais culpados do que todos os homens que habitam em Jerusalém? Não, vos digo que antes, se vós, agora ele está falando de novo, como ele falou aqui também, no verso 2, ele fala: se vós aqui é vocês, Jesus falando, se vocês não se arrepender, todos de igual modo perecereis. Então, meus irmãos, Jesus ele foi simples e objetivo. Olha, não existe mais pecador e nem menos pecador. Tantos os que morreram por Pôncio Pilatos, quanto os 18 que morreram, que a torre de Siloé caiu em cima deles, eles morreram. E se vocês, Jesus pregando, se vocês também não se arrepender, não abandonar a velha vida, não decidir viver os padrões de santidade e de obediência da palavra, de igual modo vocês também vão perecer. Só que Jesus ele está usando esse perecer aqui, não é da morte física não, meus irmãos, sabe? Porque os galileus, alguns dos galileus que morreram por Pôncio Pilatos, e esses 18 que a torre de Siloé caiu em cima, eles pereceram, eles morreram. Aí Jesus pega a morte física para dar um ensinamento sobre a morte espiritual, que é a morte eterna, meus irmãos. Que a pessoa que morre aqui na terra e não se arrepende ou não se arrependeu enquanto estava viva, ela perece ou vai perecer eternamente. Louvado seja Deus. Jesus está pregando, meus irmãos, e falando sobre salvação eterna. Que se a gente morre ou vai morrer, como todos vamos, sem se arrepender, nós vamos perecer, meus irmãos. O negócio não vai ficar bom para quem morrer e não se arrepender antes, sabe? Sem reconhecer o sacrifício de Jesus, sem se esforçar para ir para a igreja, para obedecer a palavra, sabe? São os detalhes bíblicos, meus irmãos. São as formalidades bíblicas que a gente tem que fazer e buscar todo dia, a todo momento, para praticarmos, meus irmãos, enquanto ainda há tempo. Sabe por quê? Porque você não sabe a hora que você vai morrer. Você não sabe, eu não sei, mas uma coisa é certa: se eu me arrependi dos meus pecados, aceitei a Jesus, não quero mais viver no pecado, não aceito mais viver naquela vida errada, não quero falar, não quero pensar, não quero ter as mesmas atitudes que eu tinha, certo? Certo, me arrependi. Agora eu vou viver para Deus, vou falar dele, vou obedecer ele, vou desejar ele, vou meditar nele, vou buscar ele, vou ter desejo por ele. A minha vida vai ser dele. E quando chegar no fim da vida, ou quando Jesus vier para arrebatar a igreja, a gente não vai ficar, meus irmãos, para a grande tribulação. A gente não vai perecer. Ou se a gente morrer, a gente não vai perecer. Por quê? Porque quando eu estava vivo, quando você estava viva, você fez o que você tinha que fazer. Você se arrependeu, você não se conformou com o pecado, você não se conformou com a vida errada, você não aceitou viver na prática do pecado, você lutou, você relutou, você se angustiou por causa do pecado, você chorou para não fazer o que era errado. Ou seja, simplificando, você se arrependeu e não quis viver aquela vida errada.
Então, meus irmãos, é um alerta nessa palavra. Tudo que eu falei se resume nisso. Não existe ninguém maior e nem melhor. Não existe mais pecador e nem menos pecador. O que existe é que todos nós, meus irmãos, todos nós, temos que se arrepender do pecado. Todos nós, estou falando todos, meus irmãos, todos. Rico, pobre, governador, presidente, todos. Todos nós precisamos da salvação, meus irmãos. E não podemos rejeitar a salvação que vem através de Jesus. Não podemos, meus irmãos, negligenciar ou negar o sacrifício que Jesus teve para me salvar e te salvar. E também, meus irmãos, esse texto aqui foi falado que nós precisamos, meus irmãos, em nome de Jesus, buscar a nossa salvação antes, meus irmãos, que seja tarde. Como aconteceu com os 18 que morreram, que a torre de Siloé caiu em cima, nós também podemos morrer a qualquer momento, meus irmãos. Mas quem se arrepende do pecado, do mundo pecaminoso, e decide viver com Jesus, não vai perecer, meus irmãos. E aí vai se cumprir João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu ou enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então creia no nome de Jesus. Aceite o nome de Jesus, se arrependa no nome de Jesus, abandone o pecado no nome de Jesus e você não vai perecer. Por quê? Porque o amor de Deus através do nome de Jesus vai te perdoar, vai te purificar do pecado e vai te dar uma nova vida e vai fazer você ser um novo ser humano através da palavra. Não com a mesma vida e nem com os mesmos costumes, mas agora com um novo costume que é segundo a palavra, com uma nova vida que é segundo a palavra. E o mais importante, com a tua vida guardada em Cristo Jesus, através do seu sacrifício em Deus. Amém, meus irmãos? Então aproveite o momento para se arrepender, meus irmãos. O negócio é muito mais sério do que a gente pode pensar. E é tão sério que a nossa oportunidade pode acabar de uma hora para outra, meus irmãos. E o que será de mim, de você, se você não se arrepender ou não tiver se arrependido enquanto você esteve vivo? O que será de mim, de você, meus irmãos? Então, busque a Deus e faça o que você tem que fazer antes que seja tarde.